Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo, não sei quando você está me assistindo, mas bem-vindo mais uma vez ao podcast Patrimônio Preservado, é aquele espaço em que você já sabe, se você já me acompanha, se você não me acompanha, bem-vindo, em que eu trago profissionais da extrema competência, extremamente gabaritados, para falar sobre a prática da holding familiar. Como eu já falei para vocês também em outros podcasts, eu faço parte de um time chamado Time Holding Brasil. E nesse time eu conheço profissionais do Brasil inteiro. E assim, pessoas da mais alta competência, do mais alto gabarito, pessoas muito agradáveis. E uma delas é o advogado que eu estou trazendo para você aqui agora. É advogado do estado do Norte, estado do Amazonas, que é o doutor Anelson Souza, que é uma pessoa, além de extremamente competente, sabe tudo de holding familiar lá para a região Nordeste, que tem algumas peculiaridades que nós vamos conversar, região Norte, que tem peculiaridades que nós vamos conversar aqui. É uma pessoa extremamente agradável, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso bate-papo. Deixa eu trazer ele aqui para ele se apresentar para vocês. Olá, tudo bom, doutora Nelson, como vai? Seja bem-vindo. Olá, doutor Alex, tudo bem? Obrigado pelo convite. Me dá essa possibilidade, né, de estar aqui falando batendo um pouco de papo de hold, né, com você. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Que bom, que bom. É muito bom realmente receber. Eu recebo colegas assim, como você, colegas assim, muito bacanas e muito legais para a gente conversar. E assim, o papo nosso aqui é um papo sem juridiquês, é um papo bem tranquilo, que é a implementação, como é que funciona na prática a implementação da holding no Amazonas. Aqui no Rio, até o final do ano, né, infelizmente a gente já teve essa notícia, a gente consegue fazer, basicamente, os principais modelos de planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Lembrando a quem está nos escutando, que eu sempre falo nas minhas palestras, que planejamento patrimonial e planejamento sucessório é um guarda-chuva que cabe vários modelos, dependendo da família e do patrimônio, do que a pessoa quer fazer com aquele patrimônio. Então, aqui a gente consegue fazer desde o modelo básico, que é o modelo de uma célula só, que é o modelo que a gente fala nas nossas palestras, a empresa Cofre, até modelos mais sofisticados, como o modelo de 3 células, passando por modelos que aí sim, por acaso foi a última holding que eu fechei, que é o modelo de 2 células com domicílio fiscal mais vantajoso que a gente faz aí no Amazonas, regra geral. Então, assim, a primeira pergunta é, como é que funciona criar a holding aí no Amazonas? A gente começa, por exemplo, a gente tem aquele problema do pagamento de diferença de TBI na integralização, que os meus ouvintes já estão cansados de saber o que se trata. A gente tem esse problema aí? Então, Alex, aqui eu também estou trabalhando esse ano, né, uma Novas Holding. Até o ano passado, na gestão anterior, não tinha essa cobrança da diferença, né? Nós estamos agora esperando uma consulta que nós estamos fazendo num trabalho que nós estamos executando para saber se nessa nova gestão já vão ser cobrados ou não, né? O que se tem notícia é que algumas das capitais estão cobrando, embora a gente saiba que isso é inconstitucional, né? A gente busca rever isso na justiça, mas algumas capitais, as maiores capitais, já estão cobrando. Aqui eu ainda não tenho notícia, até o ano passado, na gestão anterior, não estava sendo cobrada não, tá? Não estava sendo cobrada. Agora eu estou aguardando, vendo as consultas que eu estou fazendo em decorrência do trabalho que está sendo realizado. Em breve eu vou ter essa notícia para dar para vocês. Muito bom, eu vou aguardar aí essa informação. A outra ponta aqui no Rio de Janeiro da holding, né, que é a questão do planejamento sucessório, a questão do pagamento do TCMD baseado no valor de imposto de renda dos imóveis que você integraliza, né, que deu até aquele problema da súmula vinculante 796, mas isso aí a gente vai trazer daqui a pouquinho esse assunto. O que eu quero saber é o seguinte, que aí é a grande notícia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma tributação de 8%, regra geral, na transferência das cotas para os herdeiros com usufruto para o titular do patrimônio. Aí a gente sabe que a coisa é mais tranquila, é melhorzinha, né? Como é que funciona? Aqui o Amazonas, como alguns dizem, é o melhor lugar do Brasil para constituir holding, né? Por quê? Porque o ITCMD aqui, ele é 2% independente do valor do patrimônio, né? Nós sabemos que em alguns estados tem esses valores escalonados, 4%,
até tanto valor, acima disso vai para 6%, até chegar no patamar máximo, que é 8%, que é o limite máximo, né, de cobrança do IPCMD. Aqui no Amazonas ainda está em 2%, então por isso a gente costuma dizer que aqui é o domicílio fiscal mais vantajoso, que é um assunto que você com certeza vai tratar hoje conosco, né? Aqui no Rio de Janeiro, a tributação do IPCMD, ele tem essa tabela, ela começa com 4% e vai até 8%, escalonando 4%, 5%, 6%, 7% e 8%, mas tem algumas discussões aqui em questões de se o patrimônio é imóvel, se ele é móvel, tem umas questões aqui que a gente acaba tendo que levar, mas, regra geral, e um dos modelos que a gente trabalha muito aqui no Rio de Janeiro é exatamente esse modelo de 2 empresas com domicílio fiscal mais vantajoso. E assim, essa questão do domicílio fiscal, ela é a cereja do bolo em alguns momentos aqui para o Rio de Janeiro. Ela funciona bem para algumas coisas. Mas então, antes da gente chegar nesse assunto, você consegue, na prática, fazer quais modelos dentro do estado do Amazonas? Porque, por exemplo, e eu não falei, tem que falar. Se você está me escutando, se você está me vendo, né, no YouTube, me escutando no Spotify, e você tem patrimônio na região norte, você é da região norte, não deixe de se consultar com o Dr. Anelson. Os contatos deles vão estar aqui na descrição, seja do áudio no Spotify, seja do vídeo no YouTube, e não perca essa oportunidade de falar com a pessoa que mais, e eu posso falar agora sem sombra de dúvida, a pessoa que mais conhece de planejamento patrimonial e planejamento sucessório na região norte do Brasil. É o Dr. Anelson. Então, não perca a oportunidade de falar com ele sobre a sua família ou sobre o seu patrimônio. Você está aí na região norte do Brasil. Voltando, quais, então, na prática, são os modelos que você consegue implementar aí? Qualquer desde o mais básico até o mais complexo? Não, todos os modelos a gente pode implementar aqui, né? O que acontece? Como eu já estou na região norte, via de regra, o modelo de domicílio fiscal mais vantajoso já está aqui, né? Então, raramente eu vou ter um cliente, embora eu esteja com um agora, que eu vou ter imóveis fora para integralizar aqui. E aí seria o uso do domicílio fiscal mais vantajoso. Hoje eu estou fazendo exatamente isso, né? Eu tenho um cliente que tem patrimônio grande aqui, a maior parte, 90% do patrimônio dele está aqui, e uma parte dele está no sul do país. Então, essa parte eu estou utilizando esse benefício do domicílio fiscal mais vantajoso, mas ele já mora aqui. Então, é natural que se faça dessa forma. Então, a gente consegue, sim, utilizar os 3 modelos, seja de modelos de uma célula só, mais básico, dependendo do tamanho do patrimônio. A gente pode utilizar o modelo de 3 células, que é um modelo mais complexo, mas que traz um benefício tributário muito maior. E podemos usar esses de 2 células com benefício com o domicílio fiscal mais vantajoso. Só que esse de 2 células, para mim, já é um pouco menos usual, porque os meus clientes já estão aqui na região. Então, fica muito mais fácil, né, de trabalhar nesse sentido. Então, geralmente, em tese, eu sempre ofereço ou de uma célula simples ou o de 3 células por conta da grande vantagem tributária que a gente encontra, né, em relação aos outros sistemas. Bom, então você está no céu do planejamento patrimonial, porque você agora escolhe o modelo pelo volume de patrimônio, dando segurança, que a gente fala, né, 110% de segurança em qualquer dos casos. Pô, quem dera aqui no Rio fosse isso. Aqui no Rio a coisa é um pouco mais complexa, a gente acaba tendo que se utilizar muito desse modelo de 2 células com domicílio fiscal. E falando agora do domicílio fiscal, o que acontece? Aqui a gente acaba que falando um pouquinho do domicílio fiscal e de objeções da Road. Não sei como você leva essa informação para as pessoas aí da região norte. Aqui eu ainda tenho um pouco de resistência do carioca ele entender que existem outros horizontes além do inventário. Então, quando eu falo do domicílio fiscal mais vantajoso, que está no artigo do Código Tributário Nacional, que não é uma coisa incomum, eles acabam não entendendo, eles acham que são obrigados. Eu, numa sessão de viabilidade, teve uma cliente que perguntou se ela não era obrigada a fazer inventário. Eu expliquei que só é obrigado se a pessoa falecer com bem. Se a pessoa falecer sem bem, não é obrigada a fazer inventário. Quais são as objeções que você costuma ter quando você conversa sobre planejamento patrimonial com o seu cliente? Você tem algum exemplo a dar para a gente?
Sempre tem, né? Sempre tem objeções. É um sistema que não é novo, né? Nós sabemos que não é um novo, só no Brasil existe há mais de 40 anos, mas tudo gira em torno da informação. Infelizmente, as pessoas não conhecem os benefícios do sistema holding, né? Todo mundo conhece o inventário, sabe que um dia vão passar para ele, mas também não sabe o custo que o inventário vai ser para os seus herdeiros, né? Vou passar por inventário achando que é coisa muito simples. Não é. Então, conhece testamento, a gente vê muito em filme testamento, isso é coisa de filme realmente, não funciona, né? A gente sabe que aqui no nosso país o testamento ele não resolve, a gente tem vários exemplos aí de famosos que estão aí litigando por conta dos herdeiros, estão litigando por conta do testamento, e pior, o testamento ele não ilide o inventário, então aí acaba tendo que trabalhar com os dois, tornando ainda mais caro o sistema. Aí tem a doação, né, que as pessoas estão acostumadas a falar sobre isso, mas que também é tão caro e tem uns riscos, né, porque ela não é reversível, né? Então, quando a gente chega com um sistema novo que é hold, as pessoas, por não conhecerem, acabam ficando um pouco resistentes, acreditando que isso é coisa para milionário ou que isso não funciona. Então, nós do time Hold Brasil estamos tendo um papel muito importante nisso, né? Na família brasileira. Nós estamos trazendo informação, nós estamos trazendo conteúdo, nós estamos trazendo dicas que eles não conheciam. Então, essas objeções são naturais, a gente conhece muito, mas a gente vai tentando quebrar elas com informação, né? A informação liberta as pessoas, né? Abre os horizontes e nos ajuda a trabalhar melhor, trazendo mais segurança, né? E é engraçado que quando a gente, no nosso trabalho, como você faz também, a gente tem o primeiro momento, que é o momento da sessão de viabilidade, que é onde a gente conhece a família e o patrimônio e mais ou menos entende se o planejamento é possível ou não. Já teve sessão de viabilidades aqui que o patrimônio não justificava criar uma estrutura de planejamento, mas isso também é exceção da exceção, é quando assim, são pessoas com patrimônio muito pequeno. Normalmente, isso serve muito bem para a classe média, mas é no croquis estrutural que a gente mostra quanto custa. Pessoal, acho que o Alex caiu, mas ele deve estar retornando aí em breve. Vamos aguardar aí, que com certeza ele está retornando. Voltou? Voltou. Estava até falando com os nossos ouvintes aí que você tinha caído, mas que você logo voltava. Voltei. Vamos voltar então aqui. A questão do croquis, que é onde a gente mostra, e eles não acreditam na diferença de dinheiro. Às vezes a economia chega a ser mais de 90%. Não sei se isso também surpreende os seus clientes aí. Se essa coisa... Eu não sei com você, Alex, mas eu não aprendi na faculdade quanto custava um inventário. Nunca isso... Na faculdade tudo é bonito, né? A gente vê a legislação, a gente vê que as coisas têm que caminhar de determinada forma, mas quando a gente se depara com a prática, quando a gente se depara com o custo disso, a gente realmente se assusta, né? E realmente hoje eu tenho condições, e você também, nem todo o time Hold Brasil tem condições de oferecer um serviço para um cliente nosso, que vai manter a dignidade da sua família, né? E com um custo muito mais baixo, porque o grande problema do inventário, isso ninguém sabe, isso ninguém conta, é que o inventário ele diminui, ele dilapida aquele patrimônio tão suado, né, que o pai de família construiu, né, para os seus herdeiros, pensando que está deixando os seus herdeiros numa situação melhor, e na verdade isso a gente sabe, nós advogados que passamos por isso sabemos que isso não acontece. E pior, o tempo que se leva, né? Olha, hoje eu estou indo assinar um inventário extrajudicial com os clientes, né, que 6 meses, isso em cartório, 6 meses para ser concluído. Né? Então você veja, perde negócio, perde uma opção de coisa, dinheiro bloqueado, quer dizer, isso atrapalha muito o caminhar da família. Ainda bem que é uma família que possui recursos, mas e se não tivesse, como é que ficaria, né? Então é realmente difícil o sistema de inventário no Brasil, e a gente precisa, com esse nosso trabalho, modificar a cultura, né? Modificar a cultura, porque a lei já existe.
A lei já existe, dando possibilidade de trabalhar com holding, né? Só precisa modificar, mudar o paradigma, né? Como a gente costuma dizer. Mudar o pensamento. O brasileiro ainda tem essa dificuldade de entender que as coisas mudam, existem várias soluções para problemas que ele acha que são insolucionáveis, né? Isso é bem interessante. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho sofrido também com, não sei se acontece muito aí, com o mau aconselhamento, né? Porque a verdade também é o seguinte, fazer um sistema de planejamento como nós fazemos, se a pessoa não está no time Holding Brasil, se ela não está estudando as técnicas mais modernas como nós estudamos, ela não consegue fazer e acaba fazendo a tal da pejotização, por exemplo, que é abrir um CNPJ, botar o patrimônio dentro e acabou, dizendo que tem uma holding. Não sei se você tem visto isso muito por aí. Aqui no Rio de Janeiro tem bastante, tem muito. Infelizmente, como eu acabei de dizer, a falta de conhecimento não é só das pessoas, dos profissionais também, né? Infelizmente. Então, eu já tive casos de uma cliente que ela tem sociedade com um cliente, né, com o esposo dela, que é um cliente meu. Ele possui alguns filhos de outros relacionamentos, em torno de 9 filhos de outros relacionamentos. Meu Deus, alguns outros por aí. E ela é sócia dele na empresa e o patrimônio da família está todo dentro dessa empresa que exerce atividade econômica. Ou seja, tu está entendendo o que eu estou falando, né? O risco que está correndo tanto o patrimônio quanto ela, quando esse senhor, que é bem mais velho que ela, deve ter seus 80 e poucos anos, não estiver mais aqui, qual o problema que ela vai ter em relação ao inventário, principalmente com esses outros filhos, que não é dela, né? E que ela construiu esse patrimônio com ele. Então, veja, a dificuldade é muito grande. Eu ofereci, ela gostou do sistema, ela entendeu, porque ela é mais jovem, ela entendeu o sistema, ela tem a mente mais aberta, e ela pediu uma reunião com o esposo, ela é uma das administradoras da empresa, e ele trouxe o advogado de confiança dele. E nessa reunião, infelizmente, o advogado colocou uma série de dificuldades, dizendo que o inventário era melhor, mais seguro, mas por quê? Porque ele não conhecia. E esse assessoramento, como você disse que ele deu para ela, vai colocar ela em risco, né? Eu tenho certeza que daqui a algum tempo ela vai me procurar e, infelizmente, vai ser tarde, porque eu não vou ter mais o que fazer, né? Não vou ter mais o que fazer. Então, é exatamente isso que você falou, né? O conhecimento, ele ingessa as pessoas, tanto os profissionais quanto as pessoas que são nossos propensos clientes, né? Infelizmente. Aqui o que eu mais vejo, né, nos conteúdos que eu apresento nas redes sociais, é a questão da pessoa perguntando, já está em inventário, o que eu faço? Acaba o inventário. E aí você pensa de fazer a holding com o que sobrou do patrimônio para você, para que você não tenha, que os seus filhos, na realidade, não tenham que sofrer sobre o inventário. Porque, no final das contas, isso eu estava falando para uma cliente agora, essa semana, numa sessão de viabilidade. O cliente que nos procura, na realidade, ele não tem problema. Ele não tem problema. O problema é ele não querer deixar problema para a família dele. Mas ele mesmo não tem problema. Então, talvez seja essa consciência que faltou, por exemplo, no seu cliente, que acontece muito comigo. Às vezes, quando vem assim, marido e mulher, sócio e sócio, um entende, o outro não, falta talvez essa consciência naquele cara que não entende, tipo assim, olha, você está deixando um problema para frente. Se você Sabe qual é o problema, Alex? É que esse senhor, ele construiu o patrimônio, né? Ele veio de uma família humilde, ele nunca passou por esse problema do inventário. Hoje ele tem 80 e poucos anos, não sabe o problema que ele vai deixar para a esposa dele. Então ele nunca passou por isso. Quem vai passar, infelizmente, vai ser ela, né? E o herdeiro direto deles dois, e os demais, que eu nem posso fazer juízo de valores em relação a eles, mas com certeza vai engessar a empresa. Eles têm uma atividade econômica e tem um patrimônio todinho da família lá. Então, isso é um problema muito sério, né? E que, infelizmente, eu não vou conseguir trazer solução, a menos que a gente consiga construir esse sistema para eles, né? E você falou uma coisa interessante, né? Que é essa questão de tentar levar o conhecimento, né? Abrir a mente das pessoas para esse grande problema, né? E esse é o nosso papel, né? Essa tua iniciativa, que eu agradeço muito pelo convite, né?
ela vai ajudar muito nesse processo de levar conhecimento, né? De levar informação para as pessoas, né? Assim, a nossa ideia é que o classe média, o que acontece? Eu prefiro fazer, que a gente até já conversou sobre isso, uma holding, várias holdings para classe média, cobrando um valor justo, do que aquela holding que a gente também faz para aquele cara multimilionário. Por quê? Porque, na realidade, eu quero espalhar a notícia. Quanto mais gente estiver fazendo holding, mais a gente vai conseguir comprovar que isso não é picaretagem, que isso não é roubalheira. Que aqui, por exemplo, eu sofro muito com preconceito. Holding é coisa de político corrupto, de gente que rouba dinheiro do governo, de gente que quer fazer alguma picaretagem, de gente que quer fugir de execução fiscal, de execução trabalhista, de dívida. E quando na realidade não é. Inclusive, esse sistema está tão às claras hoje, na Receita Federal, nas juntas comerciais, que você não consegue mais fazer isso. Só que as pessoas têm aquele preconceito. Então, eu fico, às vezes, tentando malhar em ferro frio, explicando, gente, isso aí é um conceito antigo. Isso aí é um conceito que não se aplica mais. Não sei como você enfrenta essa situação, se é que enfrenta, né? Não, enfrento. A primeira delas é essa, né? De achar que a holding é coisa de bilionário, né? E eu tenho mostrado para os meus clientes que basta você ter um imóvel, qualquer que seja, um imóvel. Esse imóvel, para chegar nas mãos dos herdeiros, vai ter que ser inventariado. E o custo, embora Manaus seja um dos mais baratos, é alto. Para ter uma ideia, um imóvel aqui que foi comprado por 300 mil reais e hoje vale 1 milhão, aqui vai sair em torno de 100 mil reais, 100 e poucos mil reais para fazer o inventário. Nem sempre você tem isso em caixa, não é? E aí, e se não tiver, tem que vender o imóvel, o único imóvel que a família tem, aí vai vender abaixo do preço de mercado para poder pagar o inventário e ficar com o restante. Eu tento mostrar essas questões, né? Mostrando realmente números, né? Na seção de viabilidade, eu não tenho como fazer isso. Primeiro, eu identifico, né, realmente se é caso de hold, aí eles me contratando, eu vou fazer um croquis, né, um planejamento daquela hold. Aí sim a gente entra nesse processo de valor, de número, para entender o tamanho do problema. Mas eu tento trazer essa consciência, né? Mas você está certo, as pessoas ainda não conseguem compreender a necessidade que não é delas, que ainda não é dos filhos, mas que um dia vai ser, né? Então, realmente um trabalho de formiguinha que nós vamos fazendo, né? Isso. Mas que nós estamos ganhando espaço e nós estamos trazendo informação, e isso está ajudando bastante. Por outro lado, uma coisa também que as pessoas não conseguem, pelo menos é uma notícia que é aquela coisa, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu também explico nas minhas palestras, e você também com certeza, que existe, que na realidade o planejamento patrimonial ele tá afincado em 3 pilares: o da organização do patrimônio, o da proteção do patrimônio e o do planejamento sucessório. O planejamento sucessório é a coisa mais simples de você explicar e da pessoa visualizar, porque você, no final das contas, você sabe que um dia você não vai estar mais aqui. Então, passar seu patrimônio para suas gerações futuras é uma coisa. Isso é simples. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela não consegue entender a proteção que o patrimônio dele vai ter quando, por exemplo, aqui é o mais comum, que o empresário ele tem a atividade empresária dele, a atividade de risco dele. E aí você, separando o patrimônio dele na holding, você protege esse patrimônio exatamente da atividade de risco que ele possa vir a ter. Se ele já tiver problema, não vai ter jeito, porque isso não é picaretagem. É o que a gente fala aqui. Mas se ele estiver bem e numa economia dessa louca, ou numa pandemia, ou várias coisas que pode fazer o alto e baixo da economia, o patrimônio, às vezes, que é o pouco patrimônio, porque aqui eu trabalho muito para a classe média, que é o cara normalmente que tem uma casa na serra, o imóvel que ele mora, uma casa na praia. Esse pouco patrimônio que ele levou a vida para produzir está salvo das loucuras econômicas. E isso as pessoas, às vezes, eles não conseguem ver de pronto. Aí a gente tem que apresentar essa situação para eles. Não sei como é que você faz aí com seus clientes aí na tua região. Eu tento mostrar para os meus clientes que o planejamento tributário é um direito, como você mesmo falou, né? Está no CTN. A gente pode encontrar alternativas para pagar menos impostos, desde que essas alternativas sejam lícitas, né? Sejam legais. Então, a gente pode fazer isso.
E o nosso sistema, ele é feito às claras, a gente informa todos os órgãos, então realmente não tem nada escondido, não tem nada obscuro. É apenas um planejamento, né, realmente feito com dedicação, com profissionalismo, né, com muito estudo, para que a gente possa trazer para os clientes algo que traga segurança, né, e traga benefícios realmente para ele. Então, eu busco, né, quando eu encontro essas resistências, essas objeções, explicar como é que nós trabalhamos, como é feito o nosso trabalho. Inclusive, o croquis, aliás, não é nem o croquis, né? O trabalho da Hold começa com a sessão de viabilidade, é o primeiro trabalho da Hold. Se vai fechar ou não, não importa, mas é o primeiro trabalho, é muito importante a sessão de viabilidade, né? Porque é lá que a gente vai identificar, visualizar se é possível ou não é possível fazer a Hold para aquela família. E depois vem um segundo passo muito importante, que é fazer o planejamento. Lá o cliente vai ter a segurança que ele precisa, porque a gente vai fazer tipo uma planta baixa de todas as possibilidades que a gente pode ter em relação a uma Hold patrimonial, né? Dando algumas alternativas e deixando que ele escolha, né? Não somos nós que escolhemos, nós orientamos, damos algumas alternativas, mas quem vai escolher é o cliente conforme a necessidade e o bolso dele, né? Então, isso é bem interessante, né? Então, eu trato as objeções de forma bem simples, com explicação, com conhecimento, né? E com transparência. É assim que eu costumo trabalhar, Alex. Boa. E o último pilar que a gente trabalha aqui, que eu também apresento na sessão de viabilidade, na apresentação do croquis, principalmente, é a organização do patrimônio dele. Porque, às vezes, esse cara ele tem um patrimônio que gera receita para ele, que é toda tributada na pessoa física. Ou seja, ele acaba sendo tributado inegavelmente em 27,5%. Quando a gente faz um trabalho com a Hold, essa tributação cai, às vezes, para 11%, dependendo da situação, para 6%. Sim. E a pessoa nem acredita, que ele vê, eu estou perdendo tanto dinheiro assim. Às vezes, só de recuperação, às vezes não. Eu tenho um exemplo aqui que eu sempre falo. Eu fiz uma holding familiar para um cliente que, com a economia tributária feita pela sua organização, de 5 em 5 anos ele tem dinheiro para comprar um outro imóvel. Só de economia tributária que é gerada das receitas de aluguel desse cliente. Ou seja, é uma coisa que a pessoa ela não sabe. E quando ela é apresentada a isso, ela acha que, nossa, é muita coisa, mas a legislação te autoriza isso. É porque poucos advogados sabem trabalhar com isso, mas a legislação te autoriza para isso. Não sei se você tem visto essa questão do cliente achar, não, o senhor está mentindo para mim, não estou. Você vai ter teu patrimônio organizado, protegido, e as tuas gerações futuras vão recebê-lo 100% dele. Não sei se você tem essa experiência. Sim. De pensar isso. Na verdade, as pessoas, ou elas não tributam, né, recebem alugam esses imóveis e não tributam, correndo um risco muito grande de passar por uma fiscalização e ter que pagar, né, o retroativo desses impostos, né, ou elas acabam pagando esse imposto realmente mais caro de 27,5%, que é da pessoa física, por não conhecer outro sistema. Então, elas não são empresárias, alguns são empresários. Quando o cliente é empresário, já possui algum tipo de atividade econômica, você consegue trazer essa informação de forma mais clara para ele. Agora, quando é um casal de professores que nunca teve nenhum tipo de atividade econômica, você levar isso para ele, olha, você pode reduzir isso, às vezes fica um pouco mais difícil. Mas quando você mostra para eles o ganho que vai ter, né, a economia que vai ter, e de uma forma que não é tão complexa, vai abrir uma empresa, vai emitir nota fiscal, mas são coisas simples perto do ganho que se vai ter, né? E quando a gente consegue transformar isso em informação, em conhecimento e desmistificando, né, Alex, o grande problema é que alguns profissionais eles acabam trazendo a coisa de uma forma tão complexa talvez para se valorizar, que as pessoas acabam não tendo coragem de enfrentar isso. Então, a gente vem diferente, né? A gente vem tirando o juridiquês, a gente vem tentando simplificar, mostrar que é uma coisa fácil de trabalhar, tem as suas peculiaridades, tem que ter conhecimento, não é qualquer um que vai fazer, é verdade, mas que dá para fazer, né? E que quando a coisa começar a rodar, vai trazer uns benefícios muito grandes para a família, né? Do patriarca, da matriarca. Né? No final, a gente acaba fazendo, eu falo muito isso, que, assim, se por um lado o planejamento patrimonial antes das redes sociais, antes da gente conseguir passar nossa mensagem, era uma coisa restrita a pessoas muito ricas, ela é muito mais útil para quem tem menos patrimônio, que tem mais a perder. Às vezes, a venda de um imóvel
pode ser o imóvel que a pessoa foi criada. E pode ser o imóvel que, por exemplo, ela está criando os filhos dela. E ela não se liga disso. Ela não conhece isso. E essa talvez é a grande importância de pessoas como você, por exemplo, que trabalha incansavelmente aí na região norte para passar essa mensagem, para mostrar para as pessoas daí que o patrimônio dela não precisa ser dilapidado. Né? A gente sabe que o inventário pega de 15% a 40%, dependendo da enrolação e do tempo que o processo dure, vai pegar de 15% a 40% do patrimônio, que isso em número pode ser a casa que a pessoa mora. Então, assim, trabalhos como o seu, com a competência, com a clareza, com a honestidade que você faz aí na sua região, são importantíssimos. E eu volto a falar, se você está me escutando no Spotify, se você está me vendo, nos vendo no YouTube e é da região norte, ou tem imóveis na região norte, não deixe de perder a oportunidade de acessar o Dr. Anelson. Os dados dele vão estar aqui na descrição do vídeo, vão estar na descrição do áudio do Spotify. Não perca essa oportunidade de você estar vendo o quão competente, o quão conhecedor da matéria o Dr. Anelson é. Ele vai ajudar a sua família. E se você acha que isso não é para você, repensa. Faça uma consulta com ele. Entenda que você vai ter uma resposta clara de se isso é para você ou não, através desse advogado que é extremamente competente. Nós estamos acabando aqui o nosso tempo, então eu só tenho que agradecer a sua presença, a sua generosidade. Eu sei que a sua agenda ela é cheia, você ter nos dado essa oportunidade de conversar conosco, eu só tenho a agradecer. E, por favor, você deixa aí seu até logo aí para os nossos ouvintes, para os nossos... Eu é que agradeço, Alex, eu que agradeço você, que é um profissional competentíssimo, né, também, que trabalha com hold aí no Rio de Janeiro. Eu que agradeço a oportunidade, podemos falar de um tema tão importante que a gente vive o dia a dia, né? A gente não cansa de falar sobre isso. Então, eu que agradeço também a todos que estão participando. Se precisar, estou aqui à disposição. É só contactar nos contatos que o Alex vai deixar aí. Então, Alex, muito obrigado pela confiança, pelo carinho.